Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, a aula que nós denominamos de número 2 é a aula que vai trazer, então, as informações a respeito especificamente do esôfago. Tivemos uma aula de introdução e agora temos essa aula que utiliza as informações que vocês já tiveram na primeira, mas apenas considerando o esôfago. Este órgão esôfago, como vocês também já estudaram ali na anatomia, ele, de fato, ele é uma estrutura tubular. A sua luz, na realidade, o diâmetro do seu tubo, ele é mais ou menos constante, porém, ele é dotado de uma luz preguiada, que se adequa ao tamanho do alimento, que é transportado ao longo desse tubo, conforme vocês estão vendo aqui nessas setas, né? Desde a região aqui da faringe, cavidade oral para cá, e aí você chega até o estômago. Esse trajeto, né, justifica inclusive o nome do nosso esôfago, que significa, esôfago significa aquele que conduz. Então, à medida que nós estudamos esse órgão, já é possível ver a necessidade que nós temos de estudá-lo, né, de forma regionalizada. Ou seja, é preciso que se estude considerando uma parte inicial, uma parte aqui nessa região do meio, e essa parte distal, parte final, em contato com o nosso estômago. Vejam que a luz está presente aqui, a nossa túnica mucosa colocada, disposta, como vocês estão percebendo, a partir aqui dessa região, e essa região, então, já conta, não é, com a nossa ideia de que um epitélio que sofre atrito, como é típico, né, notório, a partir desse transporte desse alimento, ele é do tipo estratificado pavimentoso, não queratinizado. Essa característica não queratinizada, ela tem muito a ver com o nosso tipo de alimento para nós, né, e para as outras espécies. Então, o ruminante, por exemplo, ele vai ter queratina. Alguns peixes têm queratina. Então, existe uma grande variação. Importante sempre saber o tipo de alimento e a espécie animal que nós estamos trabalhando. Após o epitélio estratificado pavimentoso, recordem-se que nós temos um tecido conjuntivo, denominado de lâmina própria, e na sequência nós vamos ter a chamada muscular da mucosa. Essa muscular da mucosa delimita, então, a nossa túnica mucosa. A partir daí, nós temos, né, o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele pode apresentar glândulas, que seria a túnica submucosa, mas dependendo da região, também a lâmina própria apresenta. Então, é característica diferencial ver a localização das glândulas. Outra característica que deve ser sempre muito bem observada para se entender qual região que foi trabalhada é a questão do músculo. Porque a muscular externa, inicialmente, ela, se vocês observem aqui nessa figura, ela seria essencialmente de músculo estriado esquelético. Após, você vai descendo e tem agora um misto de estriado esquelético e músculo liso. Começa a haver uma permeação aí desse músculo liso. E, posteriormente, temos apenas músculo liso. A partir desta região distal, então, que temos só o músculo liso como característica de músculo predominante, nós vamos ter essa disposição ao longo de todo o tubo, quase até o final. Então, quando nós consideramos, né, essas características que estão bem, eu acho, didáticas, posicionadas didaticamente, chamamos a atenção, portanto, de músculo, né, portanto, do músculo, das glândulas, da localização, e já também remetendo à inervação intrínseca, né, um registro aqui de plexo submucoso e o plexo mioentérico. Lembrando que também, à medida que você vai se descendo no tubo, né, essa organização ela é bem mais definida. Nós vamos perceber isso com muita segurança na análise das lâminas. Bem, posteriormente, nós temos aqui uma visão de microscopia eletrônica de varredura do esôfago. Eu acho que ela começa agora a casar muito com o que nós vimos. Esta é uma imagem que não dá dúvida nenhuma que nós temos uma luz preguiada,
As orientações, o que seria uma mucosa, submucosa, são aqui totalmente indicadas por essas setas, como vocês estão vendo, né? Essa característica submucosa aqui, com muitos vasos sanguíneos proeminentes, músculo, né? Músculo presente na circular interna e externa, e vejam que aqui abaixo nós temos a serose. Então, significa que nós não estaríamos mais na região superior, mas sim abaixo. A cada aula que eu montei os slides aqui para vocês, eu procurei colocar uma imagem de varredura, porque eu acho que ela é bastante representativa da nossa organização. E você fixa a imagem ali e acaba tendo, então, uma certa visão mais indicada dentro da histologia. No próximo, chegamos, então, a um corte histológico. Vejam que aqui a luz preguiada ela se repete enquanto característica. Temos aqui nosso epitélio, abaixo dele a lâmina própria e você segue. Sempre esse estudo ele deve ser feito aqui, ó, da luz em direção à parte mais externa. Nesse caso, nós temos a luz e temos aqui no final a adventícia. Então, à medida que você está descendo aqui, você consegue separadamente indicar esses elementos. Talvez vocês percebam também, é possível perceber o seguinte, que tem algumas estruturas que estão surgindo ali, talvez entre a lâmina própria, próxima à submucosa, e de fato é. Temos aqui uma indicação da presença de um nódulo linfático, aqui a presença de glândulas mucosas. Vejam que essas glândulas mucosas são denominadas de mucosas pelo tipo de produto que ela faz, né? O tipo de muco que ela está produzindo e tudo mais, mas principalmente uma característica para um tipo de produto que é mais viscoso, mais copioso, e que remete a uma vacuolização na região supranuclear, enquanto que o núcleo tende a ficar um pouquinho mais deslocado para a base. Aqui, nós estamos vendo essas glândulas localizadas na região da submucosa, mas nós também podemos ter, né, glândulas chamadas de cárdicas, né? Cárdicas, certamente já pensaram no estômago, mas as glândulas cárdicas, elas se localizam muito na lâmina própria, na região inicial e final do esôfago. Temos aqui também as glândulas esofágicas próprias, também chamadas de glândulas esofágicas verdadeiras, né? Cujo muco já é um muco mais ácido, a composição. O tipo de glândula se classifica como uma glândula túbulo-acinosa, um pouquinho diferente da região das glândulas da lâmina própria, que seria só tubulosa. E aqui você tem, então, uma visão tanto de porções secretoras mantendo um formato de tubo, quanto também mantendo um formato de ácido, uma estrutura mais arredondada. Naturalmente que a presença desse muco é muito importante, porque lubrifica, né, lubrifica aí a nossa luz, e isso permite, então, à medida que esse muco se coloca sobre o epitélio, reduz o atrito, né? Caracteristicamente, eu vou apagar aqui a minha figura, né, para não atrapalhar. Então, olhem bem, aqui nós temos um detalhe e que mostra na lâmina própria, e sabemos que isso é lâmina própria porque aqui nós temos uma muscular da mucosa. Então, nós temos aqui uma situação onde você agregou o tecido linfóide, né? Esse tecido linfóide, o tecido linfático, isso não importa, nesse caso ele está formando um agregado. Aqui em cima ele já formava mais um nódulo, aqui um agregado. O termo malte significa tecido linfóide associado à mucosa. Então vejam aqui um componente de defesa localizado numa região bastante superior do nosso esôfago. Essa questão de região, ela é importante, né? Quando você pega uma lâmina, e agora eu vou fazer uma série mais rápida, com algumas colorações, aqui nós temos azul de toluidina,
É uma região superior, nós sabemos que ela é superior porque o músculo estriado esquelético está presente aqui, ó, nos dois sentidos, e o fato de nós termos esse músculo já é do nosso conhecimento, então, que seria as porções iniciais, um pouquinho do meio, mas é o superior, né? Então, epitélio, lâmina própria, muscular da mucosa, que é músculo liso que aparece transversalmente. Verificamos nessa região mais baixa agora muitas glândulas, né? Essas glândulas são as glândulas esofágicas, que estão então, tomam como base, elas estão aqui localizadas numa matriz, né, extracelular de tecido conjuntivo. Seguindo as colorações e também uma forma que eu usei na montagem dos slides, às vezes eu coloco algumas informações que eu procuro colocar em cor vermelha para chamar a atenção. Né? Essa característica também que eu procurei lembrar aqui é a questão da presença de varizes esofágicas, que são muito comuns na região da submucosa. E isso, então, indica que essa região vai apresentar muitas veias, essas veias são bastante proeminentes, então muito próximas, inclusive, mais próximas da luz, e bastante abundantes. Bem, hematoxilina-eosina, como todos sabem, né, vocês já estão no curso há algum tempo, essa hematoxilina-eosina, ela é meio que o carro-chefe, a gente precisa muito desse tipo de coloração para poder ter tanto elementos de matriz, à medida que é possível ver, mas também, principalmente, a questão das células, a questão do formato dos núcleos, e com isso, então, temos a segurança de fazer as classificações, né? Então, corado com HE, vejam que depois que você definiu na sua cabeça qual é a arquitetura, a ideia realmente é entender, ó, você tem epitélio, lâmina própria, e aí você segue. O muscular da mucosa não está muito definida aqui, nós temos glândulas presentes aqui na submucosa, e depois temos músculo. Aqui ainda é tipo músculo estriado esquelético. As figuras sempre vão ter as indicações, viu, pessoal? Então, fica muito fácil para vocês, à medida que você analisa a imagem, né, ver a característica e isso, então, vai fazendo uma consolidação na sua cabeça. Vamos lá. No ASAN, é essa coloração agora que vai evidenciar o colágeno, que está presente na matriz, na cor azul. Então, vocês verificam, nós sabemos já que onde tem colágeno, você vai ter o tecido conjuntivo, vai estar presente na lâmina própria, na muscular, abaixo, então, da muscular da mucosa, na submucosa, e ainda vai permear, pode permear bastante alguns tipos de músculo, principalmente, dependendo aí da região, você pode ver um pouco mais espesso. Mas esse tom azul que existe aqui, então, dá um caráter mais até fácil para a gente identificar. Epitélio, né? Lâmina própria, muscular da mucosa. Aqui nós temos um arranjo de glândulas, inclusive com a presença de um ducto aqui. E, por fim, temos uma permeação também de células inflamatórias. Né? Então, o objetivo quando vocês estão vendo a lâmina, é que você vá sempre definindo que elementos são esses. Quando você parte para olhar com mais detalhe, por exemplo, eu vou agora verificar bem qual é a característica do epitélio do esôfago. Como eu disse, nosso epitélio é estratificado pavimentoso não queratinizado. Nós temos aqui, ó, esse epitélio sendo marcado com essa linha, e evidentemente que já é possível perceber que nessa região mais basal, que faz contato aqui com o tecido conjuntivo, nós vamos ter uma maior basofilia. Essa basofilia ela é por conta da presença de vários núcleos de células que são menores e são mais basófilas, que estão localizadas na parte de baixo, indicando a divisão celular, né? Depois um processo que vai tendo uma modificação, uma diferenciação no tipo de célula, até que chega na parte superior e os seus núcleos são bastante achatados. Então, essa divisão ela é bem possível de ser vista.
abaixo, vocês vão perceber com segurança. Vejam que também aqui está sendo indicada o limite da nossa lâmina própria, e aqui você vai ter, à medida que você desce, né, a muscular da mucosa, que nesse caso ela está aparecendo como transversal, certo? Como nós vamos denominar essas células? Células epiteliais ou queratinócitos, que é uma forma que a gente vê muito, né? Preferencialmente, já que o nosso epitélio não é queratinizado, considero que você poderia denominar células epiteliais, mas não está errado, não está errado. E aí, essas células epiteliais que são constantes aí, são muito representativas, é o maior percentual de células, a diferença que nós vamos ter realmente é entre o compartimento basal, que é essa base, visível também aqui nessa imagem, como a região que, à medida que você sobe mais um pouco, ela vai mudando o seu formato. Então, cubic basófila para basal e depois na suprabasal poliédricas maiores. Então, elas vão ficando maiores até que elas vão se achatando. Então, facilmente são evidenciadas. Essas setas que estão aqui indicam agora a outra população, uma população bem menor das células de Langerhans, né? Estima-se cerca de 3%, que interagem muitas vezes aqui, elas conseguem ter essa relação com as células epiteliais ou queratinócitos através da enzima ecaderina, uma molécula de adesão celular, como colocada aqui, né? E é considerada uma célula apresentadora de antígenos. Abaixo, também na região do compartimento basal, muitas vezes você pode buscar e evidenciar essa basofilia que foi vista, às vezes você consegue evidenciar alguma figura mitótica, né? Tendo ali as células-fonte no chamado compartimento basal. É como se considera um nicho celular, já vou mostrar no próximo slide também. Linfócitos intraepiteliais, eles podem subir, né? Isso é muito mais visível e estudado até no intestino, até por ser um epitélio simples, a gente consegue fazer uma boa avaliação junto aos enterócitos, mas aqui vocês estão percebendo que tem muitos núcleos de células, como nós temos aqui, que são linfócitos, e esses linfócitos eles podem migrar para o epitélio. A renovação do nosso esôfago, né, ela dura em torno de 21 dias. E naturalmente que essa renovação ela é feita isso é bem estabelecido, esse ritmo, né, da proliferação muito bem estabelecido, mas considera-se ainda a possibilidade de uma metaplasia, como se tem para todos os epitélios. Essa metaplasia para humanos seria uma certa queratinização, como uma camada córnea, que é um termo que a gente usa muito lá para epiderme, e que seria uma proteção, uma resposta protetora a alguns tipos de agressões. Eu destaquei aqui 3, né, são bem conhecidas: fumo, bebidas alcoólicas, e também bebidas muito quentes. Então, é conhecido isso, que essa constância pode levar, então, a uma metaplasia epitelial. Mas, como eu falei, o tempo estimado é de 21 dias, nós temos a manutenção aqui das figuras aqui abaixo, e depois, essas como nichas que estão em azul, proliferam, e você acaba tendo, nas partes mais superficiais, essas células pavimentosas. Algo que também é bastante interessante é que essa proliferação considera-se que existe aí uma influência do ritmo circadiano, né? Então, qual o período que nós estamos aí do dia? Para esôfago de camundongo, considerado aí 6 horas a 1 hora de intensa proliferação, mas existem muitos estudos já, tanto na área médica como na parte prática, algumas observações, que pela manhã, quando se faz um tratamento de câncer, por exemplo, a aplicação da radioterapia seria mais eficiente. Então, guardem essa informação, porque indica aí uma relevância, né, na parte da prática médica e da pesquisa. Bem, estamos já quase finalizando.
mostrando agora uma parede total, né? Obviamente que ao ler os nomes que estão colocados aqui, vocês já sabem que nós estamos na região superior. Por quê? Porque nós estamos evidenciando na adventícia, né? Então, a região passa a não ser mais mistério para nós quando você considera esse conhecimento. Alguns aspectos diferenciais podem ser assim investigados quando você estuda o esôfago. E quando você estuda o esôfago, naturalmente, considerando até as espécies animais. Esse grau de queratinização, a questão da presença das células das produtoras de muco também, e a questão das fibras musculares, é sempre o que chama atenção. Na nossa experiência, o peixe é a espécie que acaba apresentando mais variações, né? O peixe que está aqui, vou começar por esse, né? É o pintado. Vejam que o epitélio, tá, do esôfago é um epitélio que tem células mucosas. Ou seja, existe produção de muco a partir das células epiteliais, que é algo que para nós isso não existe. Assim como para nós não existe a presença de corpúsculos gustativos no epitélio. Aqui nós estamos vendo em coloração, né, no corte histológico, e aqui também a visão na microscopia de varredura. Esse peixe é o piachu, e ele tem, então, esses botões gustativos dentro, na região do esôfago. Na nossa aula prática, né, que será feita no dia 9 de novembro, uma das primeiras lâminas será o esôfago. O esôfago, justamente, ele vai nos permitir caracterizar as túnicas, então reconhecer as diferentes túnicas e os seus limites, assim como os elementos que nós estaremos vendo, né, dentro desse contexto aqui do órgão, né? Só para recordarmos, aqui nós temos o epitélio estratificado pavimentoso, não é isso? Presença de formação de um ducto, né? Presença também de glândulas, como colocadas aqui, algumas células adiposas, numa imagem, né? Esta imagem agora nos permite identificar melhor epitélio de revestimento, lâmina própria, tá? E a muscular da mucosa. Temos aqui a submucosa com as nossas glândulas esofagianas. Quando nós vemos agora uma imagem total, né, percebam que a continuidade das túnicas agora é apresentada aqui para vocês. Então, epitélio, então você tem a lâmina própria, a muscular da mucosa, a submucosa e a circular interna e a longitudinal externa. E vejam que o tecido que está aqui, ele se caracteriza como um tecido, em termos de túnica, como uma túnica adventícia. Bem, então, a primeira lâmina seria essa, e a segunda lâmina será o quê? Uma transição entre esôfago e estômago, é uma lâmina de suíno, né? Então, e ela é feita, a coleta dela é feita justamente no ponto de transição. Então, quando nós observamos aqui, é possível delimitar muito bem o nosso epitélio estratificado pavimentoso, aquela região que é chamada de camada basal germinativa, que faz aqui esse limite, não é, com a lâmina própria, lembrando que essa é a região onde nós temos muita divisão celular. Depois, a própria lâmina própria, a muscular da mucosa, a submucosa. Agora, as duas musculares, agora com característica, né, de tecido, ou do músculo, o tipo de músculo agora é o músculo liso, então circular interna, longitudinal externa, e fechamos com a serose. Você vai observar esse plano de corte, esse corte nesse ponto. E depois você vai gradativamente passando pela lâmina para identificar agora outro conjunto de estruturas. Vejam que é o mesmo animal, é feito o mesmo corte, certo? O mesmo corte, só que agora, notadamente, é diferente. Então, aqui é o quê? É o estômago. Nós ainda não estudamos o estômago, mas quando chegarmos à prática, vocês conseguiram já ver todos os órgãos. Então, é importante a gente lembrar aqui, ó, que o epitélio vai ser o epitélio
simples cilíndrico, temos uma lâmina própria preenchida por muitas glândulas tubulosas ramificadas. Essas glândulas, como vocês veem pela diferença de tonalidade, ela se apresenta, então, a distribuição das células glandulares aí do nosso estômago, as nossas glândulas gástricas, elas exibem diferenças. Vamos ver aqui a muscular da mucosa, submucosa, circular interna e longitudinal externa. Tem um pequeno esquema que, apesar dele estar ao contrário, né, do que foram colocadas as fotos aqui, ele também nos facilita muito, né, porque ele mostra exatamente esse ponto de transição. Vejam a mudança do tipo de epitélio quando você está no esôfago e quando você agora está no estômago. Fundamental que vocês observem isso. A característica, então, dos outros elementos, vejam que temos a muscular da mucosa e deve chamar a atenção a vocês que na submucosa nós temos glândulas na região da submucosa, além do plexo submucoso, como nos outros momentos ali. Porém, estômago não. O nosso estômago ele é glandular, mas as glândulas residem apenas na região da mucosa.